Oi, João, tudo bem? De joia. Então tá bom. Oi, você aí de casa. Do que a gente vai falar hoje, Johnny? Eu queria te fazer uma pergunta. Queria te perguntar, porque eu sei que tem gente que tem transtorno ansioso e tal, né? E eles acabam tendo que tomar medicação durante o tratamento. E eu queria saber de você se durante a pandemia, como teve uma potencialização, né, de pessoas ansiosas e teve gente com transtorno que ficou pior e tal, se você chegou a indicar mais pessoas para ir até o psiquiatra para receber medicação. É assim, ó, tem algumas coisas aí pra falar. Primeira coisa, às vezes o paciente já chega pra mim tomando medicação. E eu sempre me interesso em saber o que ele toma, porque às vezes ele tem algum sintoma que às vezes é até da medicação e ele fica ali achando que não é, né? Então eu me interesso em saber, mas nem sempre eu interfiro. Quando ele já chega em mim tomando a medicação, eu normalmente me intero do que se trata e faço a psicoterapia. Esse é um jeito de chegar até mim. Outro jeito, às vezes a pessoa está em psicoterapia, isso não é indicado, pelo menos eu não gosto de trabalhar assim, mas a pessoa é livre para fazer o que ela quiser, só que na hora que eu souber eu vou falar, né? E ela, por conta dela, porque ela vai lá e procura um psiquiatra sem me falar, então ela já volta aqui tomando remédio, né? Por que eu não gosto? Porque muitas vezes não precisava disso. E sim, tem os casos em que eu digo, olha, a gente vai precisar de uma ajuda psiquiátrica, e aí eu faço um encaminhamento, peço para a pessoa procurar se ela tiver convênio e tal. Então, pela dificuldade dos meus pacientes atuais com o serviço de psiquiatria, eu acredito que independente de eu mandar mais ou não, esse serviço aumentou, né? Eu brinco com uma paciente minha que estuda medicina aqui na PUC, ela fala que ela vai se especializar em psiquiatria. Eu falo, pelo amor de Deus, está em extinção, a gente precisa de mais, né? Não tem psiquiatra e quando tem, não é aqueles que nos agrada. Né? O que é te agradar, Kelly? Tem psiquiatra que não olha na cara do paciente, simplesmente dá para ele lá qualquer coisa que ele está pedindo, e não é assim que a gente lida com saúde mental. Não é para ser, né? Então isso é um pouco complicado. Quando o meu paciente acusa que isso aconteceu, eu peço para procurar um outro, e aí fica mais difícil, porque já está difícil de achar. Então tem tudo isso para pensar. É assim que a gente faz o trabalho junto com o serviço de psiquiatria. Aumentou sim, João, só que os meus pacientes que eu já acompanho há algum tempo, eu percebo que eles querem cuidar do sintoma e não cuidar deles. E isso é uma coisa muito preocupante e conta pra gente sobre uma população que não tem autocuidado, que não tem responsabilidade com a sua saúde mental e que quer apenas que o sintoma desapareça para que ele não precise fazer nada. Por quê? Porque a gente não quer sentir, né, João? A gente não quer sentir a dor, a gente não quer sentir o sofrimento, a gente não quer sentir a ansiedade, a gente quer fugir. E a gente não percebe que fugir também causa dor e sofrimento, porque o sofrimento não vai sumir porque eu tomei um ansiolítico. Ele não vai sumir porque eu estou tomando um remédio para dormir, né? Eu tô maquiando uma situação, eu de fato eu tô tratando o sintoma, eu não tô tratando a causa, e é muito importante que a gente trate a causa. Eu acompanhei uma mocinha por um tempo que ela vinha bonitinha na psicoterapia até ela ir no psiquiatra. Assim que ela começou a ir no psiquiatra, ela é uma pessoa que ela gosta de tratar o sintoma. Então ela não entende que um paciente com transtorno de ansiedade é um paciente que não basta ele vir na psicoterapia e tomar os remédios da psiquiatria. Ele precisa mudar de vida. A ansiedade a gente combate com mudança de hábito, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. E muitas vezes a gente não precisa da medicação, desde que o paciente faça parte dele, que é ter um comprometimento maior com a lida com os pensamentos, que a gente consegue treinar isso em psicoterapia, fazer exercício físico, atividade física, mudar a alimentação, ou seja, ele tem que fazer uma mudança na vida dele. Como ele não quer,
Quando ele pega o remédio, ele simplesmente some da psiquiatria, da psicoterapia. E aí, ela não parou de ter crises, porque o remédio ajuda, mas não está tratando a causa. E um dia ela foi lá no psiquiatra dela, reclamando que ela queria um remédio mais forte, porque não estava dando certo. E ele falou para ela, ué, mas você precisa fazer psicoterapia, você precisa cuidar do que está acontecendo. Eu posso aumentar a dose, né? E ele aumentou. E ela não conseguia elaborar uma frase. Né? Eu achei que foi um bom puxão de orelha que ele deu nela. Ela não conseguia... É claro que eu não vou saber aqui falar de dosagem, isso é com o médico, não é comigo, né? Mas não era o que ela queria, ele deu. Tem psiquiatra que dá. E a pessoa fica impossibilitada de fazer coisas simples. Mas aí eu tô fazendo o quê? Eu tô resolvendo alguma coisa? Eu tô tratando o sintoma. E nós somos uma população que quer tratar o sintoma. A gente não quer tratar a causa, porque a gente não quer sofrer e a gente não foi ensinado que todas as emoções são importantes e têm razão de ser. A tristeza é importante. A raiva é importante, tanto quanto a alegria. Na vida não vai ser só festejos e prazeres. Na vida vai ter frustração. E é muito importante para o desenvolvimento do humano que ele aprenda a lidar com isso. Se eu simplesmente pego um remédio e tapo tudo isso, eu não me desenvolvo. E é isso que a gente faz. Então, os sintomas, principalmente na ansiedade, na depressão, os sintomas físicos, né, eles não estão desligados das nossas emoções. Eles são interligados, a gente é uma coisa só. A gente tem mania de falar mente e corpo. A mente está dentro do corpo, é um negócio só. E a gente precisa aprender a olhar para isso. Quando eu estou triste, quando eu estou enfrentando um momento difícil, quando tudo que eu tinha ao meu redor se rui e eu me sinto sem chão, eu não simplesmente amanhã levanto de cabeça erguida e começo de novo. Tem um processo de sofrimento que precisa ser vivido. O sofrimento é que e a tristeza é o que vai fazer a gente olhar para dentro da gente, ressignificar tudo isso, cuidar dessa dor, nos leva a um contato conosco, nos leva, talvez, muitas vezes o único momento em que a gente olha pra gente quando a gente está sofrendo. Quando a gente está alegre, feliz, realizando tudo, a gente vai pro mundo, né? Talvez é o único momento que a gente olha pra gente, só que a gente não quer olhar. Então a gente vai lá e pega um remédio e tapa o sol com a peneira, como diz aí o ditado, né? Então a gente precisa da tristeza, a gente precisa desses momentos para olhar para essa dor, para ficar conosco, para nos cuidar. Esse processo de sofrimento também é um autocuidado. E aí sim, depois vem uma nova estrutura embaixo dos nossos pés, um novo recomeço. E esse é o ciclo da vida, mas a gente não quer mais. Então a gente pega e se automedica. E não é só a medicação não, viu, João? A gente bebe demais, a gente usa droga, a gente come demais e por aí vai. Tem gente que joga, tem gente que compra. É daí que vem os vícios, né? Porque a gente não quer olhar para a causa, a gente quer apenas não sentir. Então a gente trata os sintomas e a gente precisa começar a olhar para isso, nos comprometer com a nossa vida, nos comprometer com nós mesmos, porque é assim que a nossa vida tem novo sentido e que ela melhora. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João! Tchau, Kelly!